catástrofes, ameaças ambientais, crimes sem controle. Os riscos que podem tornar reais a destruição de toda a humanidade. Em vez de nós conseguirmos a paz, o que nós estamos caminhando hoje é para imaginar mais conflito que nós nem imaginamos. As supostas datas para o apocalipse. Ano 2000. O pânico para a espera pelo bug do milênio foi uma das datas mais significativas. A virada de 1999 para 2000 também seria recheada de crenças sobre o fim do mundo. Além de previsões apocalípticas, uma questão tecnológica causou preocupação na sociedade. O temor era de que houvesse uma pane nos computadores mundo afora e que isso comprometesse desde o funcionamento de bancos até usinas nucleares e instalações militares, onde residiria o risco de grandes catástrofes. Mas a chegada do ano 2000 trouxe poucas consequências tecnológicas. Porém, outras teorias para o fim do mundo estavam previstas. Em 2012, a profecia do calendário maia coloca as pessoas em alerta. A teoria de que eventos terríveis, como a colisão de meteoros e planetas com a Terra, assustaram muitas pessoas. E se não bastasse isso, em 2009, um filme embasou essa ideia. 2012. As cenas não poderiam ser mais sugestivas. Os efeitos especiais tiraram o fôlego dos espectadores. Terremotos, avalanches, desespero, mortes. O pavor estava instaurado. Afinal, no filme, o mundo começa a desmoronar. Embora fosse apenas ficção, o filme 2012 alimentou mais ainda a ideia de como e quando o mundo irá acabar. E as teorias e suas datas assustadoras continuaram depois de 2012. Fevereiro de 2017. Um cientista russo avisou sobre o asteroide que poderia ter exterminado toda a humanidade. Chegamos no presente. O ano de 2018 não acalmou os ânimos com relação às previsões apocalípticas. Pelo contrário. Dessa vez, o fim estaria para acontecer em abril deste ano. No programa de hoje, você vai ver o que dizem os estudiosos sobre esse assunto. Será que a fúria da natureza seria um sinal de que o fim pode estar próximo? Com os dias cada vez mais atribulados e com notícias assustadoras, é inevitável pensar que estamos próximos de um colapso. O homem tem medo do fim, do mundo, da própria história, da humanidade. Para os cristãos, esses acontecimentos são um prenúncio do Apocalipse, a grande batalha do bem contra o mal, que antecederia a volta de Cristo à Terra, a salvação dos justos. Guerras, rumores de guerras, destruições em massa, catástrofes, são todos sinais de que Jesus em breve voltará ao planeta Terra. Sinais registrados em vários momentos da história. Antes e depois de o apóstolo João ter escrito o livro do Apocalipse, no início da era cristã, mais de 1900 anos atrás. O Apocalipse, em sua interpretação historicista, é uma profecia que não se cumpre apenas no fim do mundo, mas vem se cumprindo durante toda a história. Ou seja, há partes do Apocalipse que se cumpriram na época da Idade Média, há partes do Apocalipse que se cumpriram nos dias de João, há partes do Apocalipse que se cumprirão nos últimos dias. É claro que essas coisas acontecem desde que o mundo é mundo, porém a sua intensidade e o modo estranho como elas acontecem de uma maneira global indicam que estamos realmente vivendo os momentos mais solenes da história. No Apocalipse de João, um momento-chave é o arrebatamento, quando Deus tira da terra e eleva aos céus todas as crianças, homens e mulheres de várias etnias ou de todo o mundo
que, mesmo vivendo em um mundo injusto e cruel, optaram por viver uma vida correta, longe de injustiças. A palavra arrebatamento, ela aparece apenas uma única vez. Porém, existem vários textos no decorrer da Bíblia toda que tratam dos últimos dias, dos finais dos tempos. Só que são textos, muitas vezes, que são de difícil compreensão. Okay? Por quê? Primeiramente, porque eles são escritos para um público específico, na época onde cada texto foi escrito. Segundo, porque são textos, muitas vezes, escritos em linguagem figurada. O arrebatamento é uma das passagens mais impactantes do livro do Apocalipse. Depois dele, no relato de João, se estabelece o reino do anticristo com um falso profeta. Ocorre então o chamado período da grande tribulação, descrito na Bíblia. Eventos catastróficos abalam os habitantes da terra deixados para trás. As profecias que fascinaram e aterrorizaram os fiéis ao longo dos séculos. O que é a grande tribulação? Um período de sofrimento muito grande. E esse sofrimento, então, não são guerras, nem fome, coisa muito maior que isso. Muito pior que todas as guerras que a gente já viu até hoje. Eu acredito que vai ser um momento de muita confusão no mundo. E um momento inesperado por todos. E eu acho que quando isso acontecer, muitos vão pensar que é algo da mídia, todo mundo vai se perguntar cadê as pessoas, só que aí já é tarde, né? As ameaças concretas ao planeta e à humanidade reforçam a mensagem do Apocalipse. Hoje, muitas pessoas, mesmo destituídas de qualquer valor religioso, teológico ou de fé, estão admitindo que o mundo está marchando para o seu fim. É o caso do relógio do fim do mundo. Ele foi criado em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, por cientistas americanos ganhadores do Prêmio Nobel, para avaliar e alertar para os riscos de extinção da humanidade. A referência é a meia-noite. Quanto mais perto o ponteiro chega desta hora, maior o perigo. No início, os cientistas se preocupavam com a ameaça nuclear. Em 1953, quando os Estados Unidos testaram a bomba de hidrogênio, o ponteiro foi deslocado para 23 horas e 58 minutos, a 2 minutos do fim. Recuou para 23 horas e 43 minutos em 1991, quando desmoronou a União Soviética, até então a maior ameaça aos Estados Unidos. Em 2002, com os ataques terroristas e a decisão americana de fabricar novas armas nucleares, o ponteiro avançou de novo. E o conflito parece ir crescendo cada vez mais no mundo, em vez de caminharmos para a paz que todo mundo almejaria, né? Recentemente, o relógio do fim do mundo passou a considerar também as ameaças ambientais. Em 2015, um dos anos mais quentes da história, o ponteiro chegou a 23 horas e 57 minutos e segue nesta faixa, pressionado por riscos que desafiam a imaginação. Estudioso do universo, o físico e cosmólogo inglês Stephen Hawking declarou em entrevista na famosa Universidade de Cambridge, onde ocupa a cadeira de Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Estamos em um ponto crítico em que o aquecimento global pode se tornar irreversível. Se isso acontecer, a Terra pode ficar igual ao planeta Vênus, com temperaturas de 250 graus centígrados e chuva de ácido sulfúrico. Perigos que podem vir tanto do céu quanto das profundezas da Terra. Hoje, a poluição do meio ambiente chegou a um nível tão crítico que altera o clima, mata animais e deixa a natureza perto de um colapso. Nos oceanos, um retrato aterrorizante da poluição que pode dizimar a vida marinha. Os oceanos não são os únicos afetados pela poluição do meio ambiente. Se o homem continuar poluindo, vai chegar o dia em que a natureza como um todo não vai mais reagir. É difícil imaginar que tanta terra fértil e produtiva pode de repente desaparecer. Isso significa que vai ser impossível produzir alimentos para todo mundo. Segundo a ONU, nos países onde há conflitos armados, a comida é cada vez mais rara.
Os grupos terroristas julgam, condenam e matam a população. A violência impede a entrada e saída de alimentos nas cidades ocupadas, atrapalha o comércio e afeta a economia local. Quem vê seu Takashi aos 93 anos não imagina o que ele viveu. Em 1946, o então soldado da polícia japonesa trabalhava em Hiroshima quando a primeira bomba atômica usada na história atingiu a cidade. Eu estava andando na rua, de repente aconteceu. Bang! Eu fui jogado para 10 metros à frente. Me levantei e vi todas as casas destruídas. Uma velhinha gritou: "Soldado, por favor, vem aqui." Tinha crianças também, mães e todas as casas quebradas. Foi assim que aconteceu e ficou 2 dias. Pensei que era o fim do mundo. Todas as pessoas feridas. Soldado, soldado gritavam e a pele se descolava do corpo delas. 73 anos depois, ainda não esqueci o cheiro que eu sentia das pessoas mortas. Nunca esqueci. Esse cheiro, a cidade inteira, morto de pessoa, esse nunca esqueci. Ficção ou realidade? Muitos acreditam que estamos mais perto das profecias do que distantes delas. Eu acho que o mundo está num momento muito dividido, um momento onde determinados valores se perderam. A gente está criando uma nova forma de ser. Nós estamos vivendo uma transformação. O mundo está se transformando. Exatamente por onde nós não sabemos, mas nós estamos indo. Boa noite. São fatos que nós estamos vendo, por isso estamos ao vivo aqui com o programa Fala Que Eu Discuto, para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV, exatamente para debatermos esse tema. Porque o tema de hoje, ele mexe com as emoções e também com a imaginação de muitas pessoas. Por isso a nossa pergunta está aí. O fim do mundo está chegando. Há mais motivos para acreditar ou para duvidar? O que você pensa? Você pode dar sua opinião pelo nosso telefone, que aparece um número aí, também pelo nosso Skype e pelas redes sociais. Nós temos outras matérias interessantes para mostrar para você. Nos acompanha aqui mais uma vez o pastor Valber. Boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite, Altair. Também o pastor Altair Moraes está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. E vamos em frente, né? A matéria é muito boa e o tema é polêmico. Então queremos saber a sua opinião. A nossa repórter Daniela Parisi foi às ruas levando esse tema e escutou a opinião das pessoas. Não é de hoje que a humanidade tenta cravar um dia exato para o fim do mundo. As primeiras previsões aconteceram por volta de 389 a.C. E a partir daí não faltaram premonições, ao que tudo indica, fracassadas. Mas nós viemos às ruas saber: o fim do mundo realmente existe? Ele é possível ou não passa de um sensacionalismo barato? Olha, eu não digo um sensacionalismo barato, né? Eu acho que muitas coisas escritas naquela época, desde Nostradamus, foi com base numa simbólica, né? Vamos dizer, né? Então não chega pra gente assim da interpretação correta, né? Então com base nisso que eu me atenho de falar que não acredito. Talvez tenha um outro significado isso, né? O fim do mundo, dentro dessa linguagem, mas não que vai cair meteoro, que vai ser extinta a Terra. Eu acho que é possível, sim. Eu sou cristã, mas eu tenho um pensamento diferente em relação à Bíblia. Então, eu acredito que o fim do mundo possa acontecer, mas não necessariamente da forma como que Jesus vai vir e pegar as pessoas. Tudo que acontece no universo pode ocasionar no fim do mundo. Por exemplo, a questão dos fenômenos da natureza. Eu acredito que a qualquer momento pode vir um meteoro aqui e acabou. Não sei, eu acho que é possível, sim. Não, no fim do mundo não acredito. Eu creio numa tese evolucionista, né, onde o nosso ambiente, o nosso sistema vai sofrer alterações em decorrência
dos nossos atos, e o ser humano, como sempre foi, adaptável, né, ao ambiente que ele vive. Alguns vão sobreviver, outros não. Acho que é possível, por causa que está acontecendo já. Um monte de gente já, filho querendo pegar pai querendo matar filho, a febre amarela também. Tá aparecendo já o final do mundo já. Não passa de um sensacionalismo barato. Porque o que pode acontecer é dois malucos que nem o Trump e o Kim Jong-un apertarem os botõezinhos, aí sim, talvez. Mas não por determinações extraterrenas, vamos dizer assim. Eu acredito que tudo isso é o fim do mundo, cara. É muitas coisas ruins acontecendo, muitas coisas que antigamente não tinha. Antigamente a gente não via tantos pais abandonando os filhos na rua, filhos matando os pais. Então, a cada dia nós estamos mais perto do fim do mundo. Acaba para aqueles que morrem. Tá, e tem umas opiniões que fica um pouco difícil de entender o que a pessoa quer dizer, porque a pessoa se contradiz no que ela mesma está afirmando, né? Eu sou cristã, mas não creio na Bíblia. Tanto quanto complicado, né? Mas é a opinião de cada pessoa. Eu vou conversar pelo Skype com o Jonatas Rodrigues. Ele é advogado, escritor e fala aqui de São Paulo. Jonatas, tudo bem? Tudo bem. Como vai, Edgar? Boa noite. Tudo jóia. E a sua opinião? Eu acredito que, de fato, tudo que nós temos presenciado demonstra que o fim do mundo está aí chegando. Porque nós vemos tudo que foi relatado no programa até agora é a verdade. São guerras, nós vemos o que ocorre no Oriente Médio, entre Israel e os palestinos, como um barril de pólvora. Nós vemos também rumores de guerra, o que está acontecendo entre Estados Unidos, Coreia do Norte, que pode ocorrer, uma ameaça de uma guerra nuclear que pode trazer o fim, uma terceira guerra mundial. Nós vemos que a fome cresce assustadoramente, nós vemos epidemias, vemos aí a febre amarela como chegou, assim, surpreendeu toda a população de São Paulo, está se espalhando aí Rio de Janeiro, Minas Gerais, e se não tiver uma providência urgente, pode atingir o Brasil inteiro. Nós vemos aquecimento global, derretimento das calotas polares, tudo isso demonstra que uma hora vai ter um ápice. Então, para você, Jonathan, nós estamos caminhando para o fim. Sim. Até as catástrofes naturais, nós vemos aí tsunamis, terremotos em vários lugares, nós vemos furacões, a coisa está meio fora de controle. Esgotamento também dos recursos naturais. Isso aí demonstra a água potável também tem uma preocupação em relação a isso. Nós vemos quantas vezes tivemos que racionar água na própria cidade de São Paulo. O crescimento também assustador da violência, isso assusta todas as pessoas, está fora de controle. Carnaval, pré-carnaval, nós vemos quantas pessoas aí já foram assassinadas, mortas. Então, tudo isso demonstra que o descaso com a vida humana está caminhando para um final. O próprio homem está se autodestruindo também. Jonathan, muito obrigado pela sua participação. Então, um forte abraço. Tchau. Obrigado. Como é que está aí nas redes sociais, pastor Valber? Bom, lá no nosso Facebook nós estamos ao vivo também. Você pode entrar e deixar o seu comentário. O Natan, ele diz, o mundo nunca vai acabar. O povo que vai acabar. Mais ou menos aí avalizando as palavras do participante, do escritor. O Mateus, ele diz, eu acredito que o fim do mundo só são previsões irreais. Está relacionado mais a crenças de quem acredita, assim também como a morte. Ninguém sabe o que vai acontecer depois. Sou católico e questiono tudo isso. O Marcelo Costa diz, fala sério, o mundo acabar de que jeito, minha filha? Para com isso não existe para com isso não existe isso. Não, o mundo não vai acabar. O nosso pessoal não põe as vírgulas e os pontos, tem que decifrar. Vai ficar difícil para a gente, né? Conversa, por favor, pastor Altair Moraes, com Eli Rodrigues. Ele é gerente de TI e fala aqui de São Paulo. Eli, tudo bem, Eli? Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E aí, qual é a sua opinião, Eli? Olha, na minha opinião, eu estava acompanhando o programa, na minha opinião, eu creio que nós estamos realmente nos encaminhando para os últimos dias.
Muito por conta de catástrofe que a gente tem visto, né? Por todos os cantos. Não fala a nível só de Brasil, mas a nível mundial, né? E por conta também dessas guerras, né? Esses rumores de guerra que têm surgido aí a todo tempo. E o fato preocupante é que hoje o mundo, a gente vê que os países, eles têm se armado com armas que são letais, né, para os seres humanos, né? Essas armas nucleares aí que eles têm se armado, são coisas assim, que se um dia chegar a utilizar, né, a gente sabe que vai ser o fim da raça humana, né? Verdade. Então eu creio, na minha opinião, realmente nós estamos nos últimos dias, muito próximo do fim, sim. Está caminhando para o fim. Então, com certeza, nós estamos caminhando para o fim. Apesar de muitos ainda não estarem desapercebidos, muitos acharem que não, o mundo não vai acabar e tal. A gente sabe que está chegando ao fim. O ser humano não percebe, mas com certeza esse será o desfecho, pelo que a gente vê por aí, né? Tá bom, Eli. Muito obrigado pela sua participação. Tá, forte abraço, tá? Ok, forte abraço, bom dia. Bom dia. Já falaram em muitas datas, né? 2000, que nem foi falado na matéria inicial, mas nenhuma dessas datas aconteceu o que as previsões mostravam. Vamos ver essa matéria agora, que fala da preocupação com as guerras que estão ameaçando toda a humanidade. Rachele veio para o Brasil há 3 anos, em busca de uma vida melhor. Aqui ela trabalha como assistente de cozinha em São Paulo. Depois, quando ele chegou ao Brasil... Meu marido veio primeiro, depois comprou passagens para mim e os 2 filhos mais velhos. O menor ainda está no Haiti com a minha família. Estou feliz, mas não muito. Tenho saudade da minha família e queria que outras pessoas pudessem estar aqui também. A esperança de uma vida melhor foi o que trouxe também o jovem Mamadou, do Mali, ao Brasil. Na terra natal, ele viu de perto um dos horrores da atualidade e talvez mais um sinal dos tempos: a ação do grupo terrorista Boko Haram. Criminosos responsáveis por raptar meninas, degolar as vítimas e cometer outras atrocidades denunciadas pela comunidade internacional. Com medo de morrer de fome ou ser assassinado pelos terroristas, Mamadou se tornou um dos milhões de refugiados que vagam pelo mundo em busca de uma nova morada. Nós conversamos com ele numa padaria em São Paulo. O jovem começa a aprender a fazer pão para ganhar a vida. Eu vi muita coisa na guerra. Eu vi muita coisa na guerra. Eles matam as pessoas e depois cortam as mãos e os pés. Vi pessoas morrerem de fome também. Os terroristas dizem que são muçulmanos, mas os verdadeiros muçulmanos não fazem essas maldades. Minha família toda ainda está lá. Eu trabalho aqui e mando dinheiro para eles, sempre que dá. A sina de Mamadou, vítima do terrorismo, é uma entre milhões de histórias de vida que simbolizam o apocalipse dos dias de hoje. E o apocalipse, ele tem uma grande função, que é a de consolo. Ele nos consola ao mostrar que, sim, acontecerá muita coisa. Acontecerá fome, acontecerá miséria, acontecerão guerras, mas não vai acabar aí. Satanás não vai vencer. O Filho do Homem, Jesus, voltará, o Filho de Deus volta para resgatar a sua igreja, volta para vencer Satanás de uma vez por todas e para instaurar na terra um novo céu e uma nova terra. O Apocalipse, uma história que intriga e emociona numa obra de ficção e reforça mistérios que encantam a humanidade há quase 2000 anos. Eita, dia abafado que tá brabo. Calorzão, né? Bebeu uma água ali, Zé? Pô, pega lá pra gente. Pegar ali pra gente. Já pensou um dia você estar com alguém que você ama e de repente, do nada, ela desaparecer para sempre de sua vida? Você está preparado para o arrebatamento? Próxima terça, 8h45 da noite em Apocalipse. Eu acho que é possível sim. Se a gente for perceber tudo que está acontecendo no mundo, as catástrofes, guerras e tudo mais, essa onda de corrupção que a gente está vivendo aqui no Brasil, e for ver na Bíblia, são sinais já, né? A gente vê que isso são sinais. Eu acho que talvez a forma que é abordado o assunto, ele gera um sensacionalismo. Por isso que as pessoas pensam que é sensacionalismo barato. Então eu acho que a forma que é abordada. Por quê? Porque põe medo nas pessoas. Eu acho que não é isso. Eu acho que tem que saber como
abordar esse tipo de assunto. Mas eu acho que é possível sim, tá bom? Um grande beijo, um abraço, obrigado, hein? A gente que agradece pela sua opinião. A gente tem a nossa enquete lá no Twitter, que você pode entrar e votar. O fim do mundo está chegando. Sensacionalismo barato é possível ou nada provável? Até agora, das pessoas que votaram lá, 94% pensa que é possível, 4% sensacionalismo barato e 2% nada provável. Entra na nossa enquete você também e vote. O pastor Valber vai conversar com o Rodrigo, ele é assessor de imprensa e fala da Zona Sul aqui em São Paulo. Rodrigo, tudo bem? Rodrigo? Alô, bom dia. E a sua opinião, Rodrigo? Dá para acreditar ou tem mais motivos para duvidar? Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bem, pastor, eu acho que, na realidade, é o seguinte. O fim do mundo não vai acabar. Jesus não vai voltar. Na realidade, o mundo acaba para quem morre. Uhum. O ser humano, a partir do momento que hoje ele está numa guerra muito de ego. O próprio ser humano estão se matando. Eu cresci ouvindo isso. Minha mãe é cristã. E eu cresci aprendendo que Jesus voltaria. Eu já estou com uma certa idade, não vou falar minha idade. Mas eu ouço isso desde quando eu era criança. E Jesus nunca voltou. Então, na realidade, o que vai acabar são o próprio ser humano. Que morre, o mundo acaba. Agora, no demais, trazendo para a situação da realidade da sociedade. A gente nem está discutindo aqui se Jesus vai voltar ou não. Mas vendo o mundo na situação que ele está, você crê que ele vai caminhando para se acabar ou se autodestruir? Não, na realidade, se nós fôssemos levar pela situação de hoje, eu diria que Jesus estava voltando, que o mundo estava acabando, aconteceria o Apocalipse, o Armagedon. Mas, em contrapartida, eu não acredito dessa forma, eu não acredito que o mundo vai acabar. O que vai acontecer se as pessoas morrerem? O mundo vai acabar para quem morre. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo. No geral todo, o mundo não vai acabar. Eu sou contra essa tese. Tá certo, então. Muito obrigado. De nada, pastor. Um bom dia. Mais um que crê que quem vai acabar somos nós, né? A humanidade. A Ana Santana, ela disse o seguinte: as pessoas não estão levando a sério o que está acontecendo, pois o fim está próximo e muitos não querem se conscientizar disso. O Milton Lima diz: com certeza o mundo está passando por uma transformação. A Vaste Suzano diz: eu morro de medo com essas histórias de acabar o mundo. Cada vez uma história diferente. A fome ainda é um problema que assola boa parte do mundo. Vamos ver. O que essas imagens têm em comum? Enquanto os cavalos podem simbolizar profecias bíblicas, as tragédias que eles representam acontecem na vida real. Mas qual é o significado dos 4 cavaleiros no livro do Apocalipse? Cada um tem uma cor e as cores representam acontecimentos que vão assolar o planeta. Segundo a profecia do Apocalipse, o branco é o enganador, que manipula os povos com a falsa paz, representa o anticristo. O vermelho tira a paz da terra com as guerras. O preto, fome, miséria, pestes. E o amarelo, a morte de 1/4 da humanidade. O primeiro ponto que a gente precisa considerar em relação a esses 4 cavalos e os cavaleiros, né, é que o Apocalipse todo é dado em linguagem simbólica. É como se o livro religioso contasse uma história que ainda vai acontecer. Segundo a profecia do Apocalipse, a imagem dos homens em cima dos cavalos simboliza a velocidade com que o mal vai atingir a humanidade. Apresenta símbolos que vão traçar a história desde os dias do profeta até o final dos tempos, até o final do mundo. Segundo o livro de João, o 3º cavaleiro está montado num cavalo preto e tem uma balança nas mãos. O objeto simboliza a falta de alimentos, a fome. Fato é que a escassez de alimentos já é uma realidade no planeta.
Segundo a ONU, a fome voltou a crescer no mundo depois de uma década em queda. Em 2016, 815 milhões de pessoas passavam fome, 11% da população global, 38 milhões a mais do que no ano anterior. A maior parte na Ásia e na África. Mas na profecia apocalíptica do Novo Testamento fala sobre isso, né? Um dos que trata mais de fome, por exemplo, é o próprio discurso de Jesus em Mateus 24. Diz que haveriam fomes, guerras, isso seriam parte desses sinais dos tempos em que a humanidade estaria vivendo no final. Existe um ponto em que cientistas e teólogos podem trabalhar de mãos dadas em relação ao Apocalipse. Se não cuidarmos da natureza que temos neste mundo que nos foi presenteada, realmente vamos destruir a Terra, o planeta e todo tipo de vida que há nele. Olá, meu nome é Douglas, sou aqui de Brasília. E sim, acho provável o fim do mundo. Por tudo que a gente tem visto e tem acontecido, guerras, tragédias e o mau uso do ser humano na tecnologia, das coisas que vem acontecendo, acho sim provável o fim do mundo. Já pensou um dia você estar com alguém que você ama e de repente, do nada, ela desaparecer para sempre de sua vida? Você está preparado para o arrebatamento? Próxima terça, 8h45 da noite em Apocalipse. Eu vou conversar pelo Skype com a Fabiana Inês, ela é corretora de imóveis e fala aqui de São Paulo. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E para você, há motivos para acreditar no fim do mundo ou para duvidar? Não, eu acredito sim que nós estamos no fim do mundo, tudo é possível, né? Porque o nosso mundo hoje em dia tem muitas guerras, violência, pai matando filho, filho matando pai, falta muita miséria no mundo, né? Pessoas morrendo de fome, então eu acredito sim. E o mundo está sem dignidade, ninguém respeita ninguém mais. Então, para você, pelos fatos que estão acontecendo, a gente caminha para o fim. Sim. Tá bom, então, eu Fabiana. Acredito. Obrigado pela sua opinião, tá? De nada. Tudo de bom para você e para sua família. O pastor Altair Moraes vai conversar com a Leia Mendonça, ela é autônoma, fala lá de Fortaleza, no Ceará. Leia, tudo bem, Leia? Tudo bem. E aí, Leia, qual é a sua opinião, hein? Queria desejar um bom dia para vocês, né? Para todos que estão ouvindo. A minha opinião é que estamos perto mesmo do fim, né? Devido a acontecimentos que a gente está vendo aí, né? Na atualidade, assim, a falta de amor, o egoísmo, o egocentrismo, as guerras, catástrofes. Eu acredito que nós estamos bem próximos mesmo. Estamos caminhando para o fim, né? Até assim, o conhecimento, a tecnologia avançada, tudo nos leva a crer que estamos bem perto mesmo do fim. Tá bom. Obrigado pela sua participação, Léo. Um forte abraço, tá? Um abraço para todos aí do Ceará, de Fortaleza. Igualmente. Pastor Valber. Bom, eu tenho aqui o Marcos, ele diz o seguinte: os acontecimentos atuais estão apontando para o fim dos tempos. Só não acredita quem não quer. Também o Everton diz: o fim do mundo está chegando, há motivos para acreditar, pois os sinais estão bem claros: guerras, enchentes, fome excessiva. E tem um comentário aqui da Tamara, bispo, que ela diz o seguinte: meu Deus, morro de medo, porque não estou dentro da igreja, penso de uma forma diferente. Apesar de crer muito na Bíblia e, sendo sincera, sou homossexual. Isso me deixa com mais medo ainda de Deus me odiar e eu morrer no meio de tudo isso. Tamara, depois a gente vai falar uma coisa para você que vai te ajudar. Fica ligado aí, daqui a pouco a gente vai falar uma coisa para você que vai te ajudar, tá bom? Afinal, o que é o Apocalipse? Veja nessa reportagem.
Mas o que é o Apocalipse? O fim do mundo mesmo. Apocalipse para mim significa o fim da Terra. O fim do mundo. Muitas pessoas, quando ouvem falar do Apocalipse, pensam apenas em catástrofe, mas Apocalipse não se resume a isso. O Apocalipse é a revelação dos atos de Deus em meio à história desse mundo. A própria palavra Apocalipse é muito interessante. Calipto significa sombra, apó para longe de. Apocalipse, para longe das sombras, logo algo revelado, algo descortinado para o conhecimento humano. Ainda que para os religiosos a palavra Apocalipse signifique conhecimento, luz, não é este o sentido mais comum do termo. Pelo contrário, quando queremos dizer que algum acontecimento foi terrível, a palavra que ainda nos vem é apocalíptico. Isto vem de longe, 700, 600 anos antes da era cristã. Os profetas Isaías, Ezequiel e Daniel já alertavam os fiéis para o fim do mundo. Como eles viveram numa época em que os hebreus estavam dominados, os profetas falavam por símbolos, metáforas, meias palavras para bons entendedores. Os tiranos eram representados por bestas feras com asas, cabeças de um bicho, corpo de outro, patas de um terceiro. O livro do Apocalipse, escrito no 1º século da era cristã, faz parte desta tradição das profecias do fim do mundo. Como os profetas do judaísmo, João, apóstolo de Cristo, também foi perseguido por tiranos, no caso, os romanos. Exilado na ilha de Pátmos, na costa da Grécia, ele ficou numa caverna, no alto de uma montanha, diante do mar Egeu. A caverna do Apocalipse, como se tornou conhecida, virou patrimônio da humanidade em 1999. Essa é a recriação em cenário do local exato onde, segundo o livro do Apocalipse, João teve a visão de Cristo, de anjos e do próprio Deus. Aqui foi dito a ele o que deveria escrever, as revelações, os fatos e os acontecimentos do futuro. Revelação divina, testemunho da época e previsões. Esta pode ser a chave para entender por que o livro do Apocalipse, assim como os de outros profetas, tem impressionado tanto as pessoas por tanto tempo. Já pensou um dia você estar com alguém que você ama e de repente, do nada, ela desaparecer para sempre de sua vida? Maria? Você está preparado para o arrebatamento? Próxima terça, 8h45 da noite em Apocalipse. Tem muita gente se comunicando aqui com a gente, né, pastor? Com medo, né? Preocupados com o fim do mundo. Aí vem aquela pergunta: se eu tenho consciência de que se o mundo acabasse hoje, eu não estaria bem, eu não iria ficar com o bem, por que eu vou seguir no erro? Por que eu vou seguir fazendo o que não agrada, por favor, né? A Licinha Rodrigues, ela diz: boa noite, o fim está próximo com certeza, pois na verdade ele já está acabando, pois é a cada dia que passa a gente vê guerra, fome, etc. Essa é a minha opinião. O Vinícius, ele diz o seguinte: eu creio que estamos próximos do fim. Foi-nos dado uma casa para morar e a cada dia destruímos. E se destruímos nosso lar, destruímos o nosso mundo. Então, creio que o mundo está no fim, mas por culpa do homem. Eu vou agora ao Recife, Pernambuco, a terra do pastor Altair Moraes, conversar com o Leonardo. Leonardo, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E a sua opinião, Leonardo? Sim, eu acredito que o mundo realmente ele vai se acabar. Até porque aqui em Pernambuco a gente está vivendo algo incrível, né? Que eu nunca tinha visto na minha vida, que é a violência. Só nesse mês mesmo de janeiro aqui a gente teve mais de 220 assassinatos em um mês. O ano tem 365 dias. E fora algumas coisas que estão acontecendo, né, no mundo, né, pastor, que a gente vê aí a guerra entre presidentes, entre países, tá entendendo? Então, eu acredito que a tendência realmente é a gente viver um apocalipse, sim. Aliás, a gente já está vivendo um apocalipse, porque aqui também a gente vê muita violência entre pai, entre família, tá entendendo? Então, minha opinião é que a gente está muito próximo de um fim, realmente.
E você tem essa opinião, ô Leonardo, não só por histórias que você ouve, mas por coisa que você tem visto acontecer aí onde você mora, né? Isso. Porque agora mesmo, recentemente aqui no meu estado, a gente vê que é incrível, num estado, em apenas um estado, você, em um mês, que é 31 dias, você tem mais de 200 homicídios. Tá entendendo? Então, isso para mim é algo que não deveria acontecer, né? Algo que se encaminha para um fim. Leonardo, fim do mundo. Foi um prazer conversar com você, tá? Tudo de bom. Um prazer também. Boa noite a todos, um bom programa. Obrigado. Conversa, por favor, pastor Otávio Moraes, com a Karina, ela fala aqui de São Paulo. Oi, Karina. Tudo bem, Karina? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. E aí, qual a sua opinião, Karina? Você acha que está caminhando para o fim ou não tem nada a ver? Não está? Então, eu sou cristã, também acredito na palavra de Deus, na Bíblia, no Apocalipse, mas na palavra diz que antes de acontecer o fim do mundo, né, que Jesus ele viria para pregar a palavra, para salvar aqueles que antes dele vir para recolher aqueles que são dele, ele primeiro pregaria a palavra para o mundo todo. Depois que pregasse a palavra para o mundo todo, aí sim ele viria para arrebatar e recolher aqueles que são dele. E ainda antes de tudo isso, viria o anticristo e nós viveríamos perseguições, atribulações. E aí depois de tudo isso que a palavra estaria sendo pregada no evangelho todo, no mundo todo, aí sim ele viria. Então a sua opinião é o seguinte, você acredita que está caminhando para o fim, é isso? Sim, os sinais comprovam isso, né? Mas o fim mesmo só seria quando Jesus pregasse, quando nós pregássemos a palavra de Jesus, né? No mundo todo. Ok. Tá certo, Karina. Obrigadão pela sua opinião, tá? Obrigado eu. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. A novela O Apocalipse vai mostrar um dos momentos mais importantes relatado nas Escrituras, que é o arrebatamento. Forças sobrenaturais. Para uns, questão de fé. Para outros, algo difícil de acreditar. É natural que o arrebatamento atraia a atenção, tanto em estudos religiosos, quanto em obras de ficção. Na novela Apocalipse, da Record TV, o episódio bíblico ganhou força de cena de cinema. O momento em que os justos serão arrebatados vai ser criado aqui com a ajuda de efeitos especiais. Assim como no livro, em que o arrebatamento dá início ao Apocalipse, na novela o episódio vai dar outro ritmo à trama, que promete deixar os próximos capítulos surpreendentes. O arrebatamento provoca reações diversas nas tramas da novela e afeta as personagens de Juliana Knust e Igor Hickley. Ela, uma repórter de TV, filha de família íntegra. Ele, hacker do bem, gênio da tecnologia e ateu. Após o arrebatamento, instaura-se o reino do anticristo, interpretado na novela pelo ator Sérgio Maroni, um homem ambicioso e vaidoso, que usa o cargo na Secretaria-Geral do Conselho das Nações para articular a paz. Eu estou tão comprometido com esse projeto que eu investi nele toda a minha fortuna pessoal. Ele é muito dissimulado, ele é teatral, tem várias personalidades, várias facetas, ele é carismático pra caramba, ele é um cara que domina o espaço onde ele chega, seduz as pessoas, ele é um personagem muito especial, sem dúvida nenhuma, está sendo fantástico. O diretor Edson Spinello resume as expectativas da equipe com o momento da novela. Até agora nós estamos com uma história normal. O primeiro grande momento é o arrebatamento. A partir disso começarão são 4 cavaleiros do Apocalipse que vão vir. Nós teremos a Terceira Grande Guerra Mundial, nós teremos terremotos. Mas seria exagero recriar profecias bíblicas com tanta destruição? Tá aí. Inclusive, nessa terça-feira, às 20h45, vai passar essa cena do arrebatamento. É imperdível. Você vai ali visualmente ter uma ideia do que certamente irá acontecer. Não porque eu acredito nisso somente, não porque a religião, mas pelo que afirma as Sagradas Escrituras. Nessa terça-feira, 20h45, na Record TV.
Não perca, hein? Por favor, pastor Valber, converse com a Ana Maria, ela fala de Penápolis, aqui em São Paulo. Ana, tudo bem? Tudo bem, pastor. E a sua opinião? A minha opinião é que nós estamos sim no fim do mundo. Porque há muito desamores, as pessoas não se importam mais com as outras pessoas, certo? E a gente vê esse país da Etiópia, as crianças morrendo de fome, ninguém se importa, e começando pelo nosso Brasil, esses políticos corruptos. Nós queremos um país melhor, mas cada dia mais a gente fica mais depressiva de ver esta vergonha. É só Deus para nos salvar. Mas chegará o dia que Deus virá arrebatar-se. Então, para a senhora, motivo não falta para crer que vai acabar, né? Motivo não falta. Muito obrigado pela sua opinião. Fique bem. Obrigado. Boa noite. Fica com Deus. Por favor, pastor Altair, conversa com o Luciano Alves. Ele fala aqui de São Paulo. Luciano, tudo bem, Luciano? Tudo bem, bom dia, bispo. Tudo bem. Agora, qual é a sua opinião? A minha opinião relacionada ao tema de hoje, eu creio que o mundo pode acabar sim. Há muita poluição, há muito... desde o Trump lá nos Estados Unidos, a guerra no Irã, enfim. Eu acredito que o mundo vai acabar pelo próprio ser humano. Acredito que o próprio ser humano vai acabar com tudo e é isso que estão plantando e é isso que vai colher. Tá joia, tá certo. Muito obrigado pela sua opinião, tá, Luciano? Obrigado, senhor. Tem mais opiniões aí? Sim, o Marcos Oliveira, ele diz: acredito que o mundo não se acaba, mas sim as pessoas que estão se autodestruindo. Assim, as coisas que estão acontecendo já explicam o fim do mundo. Ele é lá de Alagoas. Também o Lucas, ele diz: estão, na minha opinião, que estamos no fim do mundo, pois essas coisas de assassinatos, estupros, é muito feio. Tem um garotinho perto da minha casa que teve um cara que estuprou ele. Eu fiquei muito chocado. O garoto só tinha 4 ou 5 anos. Nunca vi uma coisa assim. A Michele diz: eu creio no fim do mundo. Está aí. Não crê quem não quer. É só ver ao redor tudo que está acontecendo. Tá aí, vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter. Coloque aí, por favor. Itan ganhou disparado com 93% das pessoas que votaram lá, que é possível sim. 4%, sensacionalismo barato, e 3%, nada provável. A verdade é a seguinte, não só pelo que eu penso, pastor Valber, pastor Altair, é pelo que afirma as Sagradas Escrituras, é pelo que afirma a palavra de Deus. Sim, esse mundo vai acabar. Quando? Só quem sabe é Deus. Por isso já foram faladas inúmeras datas e não aconteceu nada. E aí a pessoa diz assim: mas eu sou muito novo, muito nova, eu penso que eu tenho muito para viver ainda. Isso também, quem sabe, é Deus. Porque para morrer basta estar vivo. Todos nós, um dia, nós estamos aqui nesse mundo só de passagem. Aliás, a única certeza que a gente pode ter é que um dia vai morrer. A gente já nasce com uma certeza que um dia a gente vai morrer. Mas o problema não é morrer. O problema é morrer sem ter a salvação da alma. Essa matéria aqui vai acabar. Do pó ela veio e para o pó ela vai voltar. Mas a alma que existe dentro dessa matéria, desse corpo, ela não acaba. Por isso, a Tamara, que escreveu para a gente, e outras pessoas, a gente não está, Tamara, querendo colocar medo em ninguém. Não é essa a finalidade da novela, o Apocalipse, não é essa a finalidade do nosso tema de hoje. Não, você não precisa ter medo. E Deus não esqueceu de você, não. Teve uma outra pessoa também que escreveu, que já esteve no caminho da fé, no caminho de Deus e se afastou. É para você se despertar e, enquanto há tempo, porque enquanto você está vivo, está viva, há tempo, você se voltar para Deus. Não é para a igreja, não. Não é para a religião, não. Isso não muda a vida de ninguém, não salva ninguém. Mas é você se voltar para Deus, o Deus da Bíblia. É você buscá-lo com a fé e de maneira consciente, como ele ensina.
Você se submeter à palavra dele, à vontade dele. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, tem jeito para você. E é por isso que você está nos assistindo nessa madrugada, você está nos assistindo nessa noite, não é isso? A pessoa pensa que Deus arquitetou o fim do mundo. Deus não arquitetou o fim do mundo. Ele revelou que o mundo vai acabar. E ele vai acabar exatamente por isso. A falta de amor, as pessoas se autodestruindo nos vícios. O que eu tenho que fazer para mudar a minha situação? Tem que me voltar para Deus. Não é ficar pensando que Deus está arquitetando tudo isso para a gente voltar para Ele, não. É claro. E outra coisa, né, pastor, tá dentro que a gente está colocando, não é para a pessoa ter medo, né? É porque não é medo não vai mudar nada. Não é a intenção de Deus, né? Tudo que tem um começo tem um fim, a gente entende por isso. Agora, as pessoas têm que entender o seguinte, que nós não temos alma, nós somos alma, a gente tem um corpo que vai acabar. Então, o corpo, a matéria tem prazo de validade, a alma é eterna. Aí quem escolhe é a pessoa, se quer viver essa eternidade com Deus ou não. A vontade de Deus é a seguinte, é salvar todos, mas Ele só pode salvar aqueles que se voltam para Ele. Aqueles que o buscam na sinceridade e o seguem, não como acham, mas como Ele ensina, como Ele orienta. Eu quero convidar você agora a participar com a gente daquele momento especial. Um momento de falarmos com Deus, elevarmos a Ele os nossos pensamentos. E através da fé, nós podemos falar com Ele e mais do que falar com Ele, Ele nos ouvir, Ele lhe responder. Então, se você puder, quiser, prepare um copo com água, deixa aí perto do seu televisor. Mal não vai te fazer essa oração, vai te fazer bem, vai te ajudar, vai te dar força, inclusive para você que está afastado, se voltar para Ele enquanto há tempo. Vamos agora unir a nossa fé, vamos juntos falar com Deus. É momento de oração. Com uma dor no coração, com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar. De tudo que eu tenho passado, o quanto eu tenho chorado, por tudo que vem me assolar. Eu me humilho em teu altar, Senhor Jesus, vem me ajudar. Eu já não sei o que fazer, mas eu me rendo aos teus pés e te imploro com tua mão, vem me erguer. Do lamaçal, me libertar da solidão que está dentro. Meu Deus e meu Pai, te invocamos nesse momento com toda a nossa fé e fazemos em o nome do Senhor Jesus. Eu sei, meu Senhor, que não é por obra do acaso que esta pessoa estava mudando de canal e ela colocou aqui nessa programação. Essa que já esteve no teu caminho e se afastou. Essa que nunca esteve, mas ela sabe que diante dessa necessidade que ela traz dentro dela, de encontrar a verdadeira paz, de dar o verdadeiro sentido à vida, ela sabe que ela precisa de algo, que o dinheiro, que as amizades, que a realização profissional, sentimental, não tem sido suficiente para atender, para preencher, para suprir. Então eu peço que o teu Espírito venha agir dentro desta pessoa, porque aonde há o teu Espírito, meu Senhor, há liberdade. Então venha trazer essa liberdade espiritual, essa liberdade interior que só o Senhor pode dar. Venha livrar esta pessoa
dessa depressão, dessa amargura, dessa solidão, dessa infelicidade que tem feito parte dessa vida. Vem, meu Senhor, e faz chegar a tua paz a esta criatura. Faz iluminar a mente desta pessoa com a tua luz. E que essas ideias, esses pensamentos de jogar tudo para o alto, de sumir, de tentar contra a própria vida, que tudo isso seja dissipado agora pela tua luz. Que se cale na mente desta pessoa essa voz que para ela não tem mais jeito, que ela é um caso perdido, que o Senhor esqueceu dela. Que essa voz seja calada pela ação do Senhor e que os teus pensamentos, ó Deus, comecem a ocupar a mente desta pessoa. Dê a ela a força que ela precisa para poder enfrentar esses traumas complexos, medos, e mais do que poder enfrentar, ela poder vencer. Meu Senhor, eu não aceito que esta oração termine e esta pessoa esteja do mesmo jeito. Que algo aconteça, começando dentro dela e se estendendo para o seu exterior. Que haja, meu Deus, da tua salvação para essas almas, para essas vidas. Todos que se comunicaram aqui conosco, a Tamara e tantas outras pessoas, que todas elas sejam ajudadas, socorridas pelo Senhor. Que a água que esta pessoa preparou tenha as tuas virtudes, tenha o teu poder, e quando ela beber com fé, que seja a tua vida chegando a ela. É o que te pedimos, meu Senhor, e certos da tua resposta, é o que desde já nós te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé, Deus não ouviu só a mim, não. Ele ouviu você também. O perdão dele chegou até você, aí onde você está. Creia nisso. E você que pôde preparar um copo com água, beba dessa água. Eu sei, sou pecador. Uma coisa eu afirmo para você, sem medo de errar. Eu afirmo isso para você. Deus não esqueceu de você. Você não é um caso perdido. Essas ideias que estavam aí na sua mente todos os dias, que eu creio que já foram removidas, vinha do mal. Exatamente isso. Que Deus esqueceu de você, que você é um caso perdido, isso já foi removido. Agora, faça a sua parte. A força você já recebeu, se aproxime de Deus. Se você quiser, já nessa terça-feira, procure a Universal mais perto aí da sua casa. Inclusive, o dia de terça-feira é o dia que nós determinamos a cura dos enfermos. Então, você que está enfermo, você que tem um familiar que está enfermo, hoje, terça-feira, aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, em 3 horários, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e à noite, às 8 horas da noite. Está diante de você a oportunidade para você dar um novo rumo à sua vida. Isso independente de você ter ou não religião. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Valber, ao pastor Altair Moraes. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bispo. Obrigado, bispo. Tá bom? Nós ficamos por aqui e amanhã estamos de volta. Um tema que amanhã vai mexer muito com as mulheres. Contamos mais uma vez com o carinho da sua audiência e da sua participação. Até lá.